e amadurecer a maneira de ser, que é diferente dessa maneira que nos ensinaram desde criancinhas, que nós temos que obter primeiro, a gente tem que ter a nota melhor na escola, a gente tem que ser o melhor jogador, e a gente não vai passar a bola para aquela menina que não joga bem, porque a gente quer um time de elite. É o contrário disso. É o contrário disso. Como fazer que cada jogador seja de elite? Como fazer com que todos sejam excelentes? Como provocar os seres ao despertar? Vamos ver onde é que estavam aqui. Fala assim, os 8 lugares de dificuldade, ou 8 estados de tristeza, são os infernos, os animais, os espíritos famintos, as deidades nos céus, que têm imensas, intermináveis vidas longas, e países remotos ou bárbaros que não ouvem os ensinamentos, a falta de poder dos sentidos, o orgulho, a pretensão e a ausência de Buda, a ausência dos ensinamentos. Esses são os 8 lugares tenebrosos, né? Que é muito difícil fazer, mas não é impossível que surja a mente Bodai, que surja a mente desperta. E sempre isso fazendo como fazer com que o maior número de seres acesse essa mente desperta. E o prazer da mente desperta, o prazer de falar, o prazer de acessar, é uma coisa maravilhosa, gente. Não existe nada melhor, mais doce, mais sublime. E opera sobre 3 formas de comportamento. As 3 formas de comportamento são do corpo, da boca e da mente. Qual é o movimento do seu corpo? As suas atitudes são grosseiras, são rudes. Se você bate nos outros, joga as coisas longe. A sua boca, você é capaz de falar palavras amorosas, sábias. E o seu pensamento, como você pensa a realidade. O que é isso? Vacina é maravilhoso. Todo mundo que se vacine logo. É o que temos nessa era em que estamos vivendo. Não adianta brigar com a realidade. E é uma pena o que estão fazendo com a África, né? A mãe África. Eles descobriram lá que o vírus tinha uma mutação. Não quer dizer que nasceu lá. Não quer dizer que é de lá. Os cientistas da África do Sul descobriram que o coronavírus de lá tinha uma mutação. 50 mutações naquele speak, naquela coisinha dele, né? Não é de lá. Já está espalhado em quantos países, gente? E o que fizeram? Vamos fechar as fronteiras. Foram lá dizer, nós cientistas, vamos até aí, vamos examinar esse vírus, vamos encontrar meios de combatê-lo? Vamos mandar vacinas para a África, que foi prometida e foi dada para a Europa? Compraram e não entregaram? Gente, continuamos explorando a mãe África? Que vergonha! É isso aí, que é a falta de coração. Falta de coração. Tem inteligência para pegar, vou pegar para mim, vou pegar para os meus. Eu vou pôr uma redoma em cima de algum país. É impossível. Não tem redoma que segure o vírus. Não tem redoma que segure o amor. Bom, vamos adiante. Tá além de Sravakas e Pratyekabuddhas, né? A mente do Bodhisattva, o Bodhisattva, a mente de um ser que desperta e que quer o bem de todos, está acima de grandes estudiosos, de grandes acadêmicos, de pessoas que decoram palavras maravilhosas, que compreendem até, que transmitem, mas está além disto, porque quer o bem de todos. Havia um Bodhisattva, Mahakasyapa. Mahakasyapa é o Makakashô, é aquele que foi o discípulo de Buda, o sucessor de Buda, que era um homem muito rico que largou tudo para ser sucessor de Buda. Ele elogia Shakyamuni Buda, que é seu mestre, num poema dizendo: fazer surgir a mente é o estado supremo. Não há nenhuma separação entre ambos. E desses 2 estados mentais, o primeiro é mais difícil, de libertar todos os seres, antes que você alcance a sua própria libertação. Por essa razão, eu faço o voto de primeiro despertar essa mente. E tendo essa mente desperta, já se torna um mestre de deuses e seres humanos. Você está acima dos Sravakas e Pratyekabuddhas.
Esse surgimento da mente supera o mundo triplo e somos capazes de chamá-lo de mente suprema. A mente Bodhi, a mente desperta, a mente iluminada. Estabelecer a mente, fazer surgir a mente, significa que pela primeira vez ter a vontade de libertar os outros antes que você encontre a sua própria libertação. Isso significa o primeiro passo. Depois de dar esse primeiro passo, então nós vamos encontrar inumeráveis Budas e vamos servi-los. Até o momento que nós encontramos o próprio Buda e ouvimos o Dharma, e aí nós renovamos os nossos votos de estabelecer, de despertar a mente Bodhi, a mente desperta, a mente iluminada, sem nos importarmos com a neve ou com o gelo. O que foi chamado o estado último, o estado supremo, é o estado Buda, o estado do despertar. E se nós compararmos o estado de Anuttara Samyak Sambodhi e o primeiro momento do despertar da mente iluminada, são como se fosse o holocausto no final do Kalpa e o fogo de um vagalume. A diferença entre o holocausto do final de um Kalpa de fogo, tudo queimando, e a chama, foguinho de um vagalume. Ao mesmo tempo, se nós estabelecermos a vontade de libertar os outros antes de nós mesmos, os dois estão sem separação. Não há separação. Existe uma linguagem que a gente chama de linguagem negativa, né? Este não é diferente daquele. Em vez de este é o mesmo que este, diz este não é diferente daquele. É isso mesmo. Mais do que perdoar é compreender, é entender por que as pessoas estão se manifestando assim e o que você pode fazer para que elas se manifestem de outra forma. E se elas não têm outra forma para se manifestar, somos capazes de acolher que neste momento é tudo que elas têm a dar, mas elas também estão em transformação, em movimento. E às vezes a sua presença, o seu afeto, o seu olhar, a sua inclusão faz com que a pessoa mude. É isso, gente. Todas as tradições espirituais falam isso. Por isso que o Dalai Lama diz, não é a questão de religião, esquece, isso não é religião. Nós estamos falando de uma coisa maior do que religiões. Constantemente faço este o meu pensamento. Como posso fazer que os seres vivos sejam capazes de entrar à verdade suprema e rapidamente realizar o estado Buda? Constantemente faço deste o meu pensamento. Como fazer com que você saia da depressão e da tristeza, que você desperte e que você aprenda a beleza da existência? É isso aí, gente. Isso é a própria vida de Buda. Isso é o que Buda fala. O estabelecimento da mente, o treinamento, a experiência, o efeito, é tudo isso que existe. Beneficiar seres vivos significa causar que os seres vivos tenham o desejo, a vontade de auxiliar os outros antes que eles mesmos alcancem a sua iluminação. Nós não devemos esperar nos tornar Budas pela virtude de termos feito coisas boas e nem pelo desejo de querer libertar os outros antes de nós mesmos. É mais do que isso. Não é desejo de coisa alguma, não é expectativa de coisa alguma. Eu vou parar por aqui porque ele é maravilhoso demais e eu acho que a gente tem que realmente amadurecer esses pensamentos e amadurecer a maneira de ser, que é diferente dessa maneira que nos ensinaram desde criancinhas, que nós temos que obter primeiro, a gente tem que ter a nota melhor na escola, a gente tem que ser o melhor jogador e a gente não vai passar a bola para aquela menina que não joga bem porque a gente quer um time de elite. É o contrário disso. É o contrário disso. Como fazer que cada jogador seja de elite? Como fazer com que todos sejam excelentes? Como provocar os seres ao despertar, ao perceber? Basta às vezes você olhar a natureza. Às vezes é uma coisa tão simples. Você olha uma árvore, por exemplo. Recentemente eu tenho pensado muito nas nossas árvores. Aqui eu tenho algumas árvores no jardim em volta da casa. Tem algumas árvores. E outro dia eu estava olhando para a goiabeira.
E a goiabeira, a casca dela vai caindo assim aos poucos, né? E a minha goiabeira é grande, ela tem um tronco largo assim, e ela é muito alta e tem muitos galhos. E ela floresceu recentemente, as florzinhas caem umas pétalazinhas brancas no chão. E você imaginar que desse tronco que parece seco e não é, enfiado na terra, e de lá ela vai tirar o seu alimento, as suas vitaminas, e vai produzir frutos doces, goiabas gostosas de comer, onde dentro delas há uma infinitude de sementezinhas que são possibilidades de outras goiabeiras. Gente, isso é uma maravilha, isso é extraordinário se você olhar em profundidade em qualquer lugar. Um pedacinho de grama no jardim, como é que surgiu essa graminha? Ela surge lá do meio da terra. O que trouxe? Será que é um passarinho que derrubou aqui uma sementinha? Por que que isso está aqui agora? E como que um raio de sol bate e ela fica verdinha, ela faz a fotossíntese? É extraordinária, a natureza está nos contando o tempo todo. Observe em profundidade, está tudo vivo, em movimento. E se você cuidar um pouquinho que cuide, tudo floresce, desabrocha e dá frutos. E assim somos nós humanos. Se nos observarmos em profundidade, veremos que às vezes parecemos que são pessoas rudes, secas, difíceis, mas se você der um pouco de afeto, de carinho, de luz do sol, a pessoa é capaz de produzir coisas boas, porque ela se sente incluída, não rechaçada, não discriminada, não excluída. Não é isto? Nós podemos fazer isso uns para os outros. E Sua Santidade o Dalai Lama insistiu, gente, ficamos 1 hora falando com ele, e ele repetiu essa expressão, não sei quantas vezes, eu não contei, mas foi incessante, todas as perguntas que faziam, inteligentes, hábeis, importantes, como vai ser a próxima geração, a questão do meio ambiente. Ele falou assim, é importantíssimo pensarmos no meio ambiente, mas precisamos do que? Educação, educação com sabedoria, com inteligência e coração. Inteligência e coração. Falou 1000 vezes isso. Centenas de vezes. E para fazer o quê? Essa educação o quê? Educação da humanidade. Para que nós todos voltemos a encontrar o nosso estado de respeito uns para os outros. Como ele disse, se você está perdido num lugar e de repente você vê um ser humano, você fala, nossa, eu vou encontrar saída. Não é isso? Porque o ser humano pode te apoiar, pode te ensinar, pode compartilhar alguma coisa com você. E não é só tem que fugir porque é ladrão, porque vai me assaltar. Como é que nós criamos uma sociedade tão violenta, tão grotesca? E como é que nós mudamos isso? E ele fala educação, inteligência e coração. Inteligência e coração. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Quando a gente lê esse texto maravilhoso de Dogen Zenji Sama, o livro se chama Shobo Genzo, Olho Tesouro do Verdadeiro Dharma. Nós não temos toda a obra de Dogen traduzida para o português, tem alguns trechos em alguns livros, vocês procurem. O mestre dele, o nome dele chama Dogen, Eihei Dogen, E-I-H-E-I, Dogen, D-O-G-E-N. Escreve Dogen, mas se lê Dogen. Esse é um autor que viveu de 1200 a 1253. E ele viveu numa era axial também, onde outros grandes sábios em países distantes tiveram essas percepções místicas como aquele teve. Todos os místicos de todas as religiões se reconhecem como tal. A gente fala é como um peixe que virou dragão, e porque ele foi contra a correnteza, né? Ele conseguiu vencer as dificuldades de ser manada e passou a ser aquele que pensa, que toma decisões para o bem de todos os seres. Quando isso acontece, a gente diz que o peixe vira um dragão, mas quem olha para ele vê apenas um peixe. Quando uma pessoa desperta, outras pessoas que não despertaram não reconhecem isso, mas aqueles que despertaram reconhecem, porque mudou alguma coisa muito sutil, muito delicada, que às vezes a própria pessoa nem percebe. Então eu convoco vocês ao despertar, despertar da mente Bodai, despertar da mente iluminada, da mente que quer que todos os seres atravessem, cheguem na outra margem, mesmo antes de você. Aqueles que estão vacinando as pessoas, aqueles que estão compartilhando remédios e conhecimento para que todos possam estar bem, para que todos tenham saúde, para que todos tenham os alimentos básicos de sobrevivência, que não haja fome, miséria,
que não haja sujeira, que as pessoas tenham saneamento básico, educação, alimentação, e onde se sentir útil. Não é só trabalho, é sentir-se útil, partícipe da realidade da sociedade. Gente, está na hora de despertar. Eu vou estar falando todas as segundas-feiras aqui com vocês. Acorda, desperta. O momento chegou. É o momento da sua vida. O tempo urge. Não é com pressa, é com urgência. Que precisamos fazer com que o maior número de seres desperte. Que os frutos da nossa prática se estendam a todos os seres. Que todos possam acessar o caminho de Buda, o caminho do despertar. Tenha uma ótima noite, com muita saúde, muita alegria, contentamento, usando a inteligência, a sabedoria e o coração. Até breve. Dia 26 de janeiro, é uma quinta-feira, está chegando, é logo, logo aí, nós vamos fazer um evento especial no Teatro Bradesco do Shopping Bourbon. Eu quero convidar cada um de vocês que venham, tragam seus amigos, seus parentes, pessoas que vocês gostam e também quem você não gosta, sabe? Pode trazer, porque vai ser bom. A gente vai fazer um Gokito, que é a bênção do ano novo. É revolver o Sutra da Sabedoria, que esse vento da sabedoria permeie todas as pessoas, todas as mentes, e coisas boas venham nesse ano novo. Segundo o horóscopo chinês, é o ano do coelho de água. Um ano macio, suave, onde a gente vai poder fluir todos juntos no Dharma de Buda. E é uma homenagem que faço, dia 26 de janeiro, é o dia do nascimento do fundador da nossa ordem no Japão, mestre Eihei Dogen. Ele nasceu em 26 de janeiro de 1200. Então vou falar um pouquinho dos ensinamentos dele e vou fazer a seguinte questão para você. Qual é a sua pergunta? Qual a sua questão de vida, essencial, fundamental? Venha refletir conosco. Teatro Bradesco, Shopping Bourbon, 26 de janeiro, 20 horas. Ingressos, uhul!